Eu queria inicialmente agradecer a José Luiz e aos demais companheiros dessa casa por essa oportunidade de estarmos juntos para refletirmos sobre as palavras de Jesus, sobre os ensinamentos da doutrina espírita. Quando o José Luiz me convidou a fazer essa palestra aqui, eu pensei, sempre peço para ele um dia para me pensar o que falar e relembrando que nós estamos vivendo nesse mês tão importante para nós espíritas, nós comemoramos o nascimento de Kardec. Eu pensei em falar em avanços e evolução. No último abril, exatamente dia 10 de abril, eu estava em uma viagem de trabalho na França, especificamente em Paris, com a minha esposa, e no domingo, dia 10 de abril, pela manhã, amanheceu um domingo muito bonito e nós fomos ao cemitério Père Lachaise. O cemitério Père Lachaise é onde está o túmulo de Allan Kardec. Quando lá chegamos, aquele mesmo mausoléu em que Émile Goudet fez para Allan Kardec, mausoléu simples, mas extremamente belo e significativo, cheio de flores. Foi ali que em 2 de abril de 1869 ele foi enterrado, ele falece, ele desencarna em 30 de março, é enterrado em 2 de abril. E lá, entre todas as coisas, várias pessoas passaram por ali, paravam, faziam sua oração. Desta feita eu não identifiquei nenhum brasileiro, porque nenhum deles falou em português de outros países. Fazia sua oração, passavam. Mas aquela frase maravilhosa que ele pediu que se colocasse no túmulo de Kardec, reluzia como se fosse o sol daquele domingo de manhã. Nascer, morrer, renascer novamente e progredir sempre. Esta é a lei. Se Kardec nada tivesse feito em vida, mas se essa frase ficasse estampada em nossa mente e nos nossos corações, estaria aí já o seu legado. Mas nós sabemos que Allan Kardec, ele desencarnou trabalhando, com a revista espírita nas mãos para entregar para alguém solicitar, ele tem um aneurisma e desencarna imediatamente, trabalhando. E por que Kardec trabalhou? Por que Kardec, a partir dos 50 anos de vida, que até então foi somente em 1854, quando ele entra na casa da Madame Plenarson e vê o fenômeno das mesas girantes, é que ele decide investigar aquele fenômeno. E aí, em 1855, ele de fato entra com toda a metodologia científica de experimentação para entender o que estava acontecendo ali. Porque Kardec percebeu que não era um fenômeno arbitrário, não era um embuste, era algo que estava acontecendo e merecia uma investigação profunda. Ele entrou sem nenhum preconceito, sem nenhum preconceito. Ele entrou simplesmente como um cientista deve entrar para analisar um fato. E a partir daí, Kardec nos liberta do maior aprisionamento que nós tínhamos. Mas para fazer isso, ele usou ciência, ele usou métodos, ele usou princípios que validariam toda a sua proposta. Essa é a grande diferença
da doutrina espírita que Kardec nos traz. Não é uma projeção do seu desejo, não era algo que ia reafirmar as suas crenças, até porque Kardec era católico, era algo que ele queria nos ofertar, para que nos ajudássemos a retornar ao Cristo verdadeiro. O Cristo tinha uma força, a força do amor. Mas o Cristo não tinha ciência, não tinha tecnologia, não tinha nenhum dos seus seguidores com métodos para descrever o que ele fazia. Jesus tinha a maior força da humanidade, a força que transforma, a força que modifica, a força que toca corações de uma forma que nós jamais imaginamos, a força que faz um paralítico andar, a força que faz um leproso se curar, a força do amor. É o amor que se tem pelo outro, é tão grande que o transforma. Jesus tinha essa força. Aqueles que o seguiam não conheciam história, não conheciam métodos, e portanto simplesmente relatavam aquilo que Jesus fez. Ninguém jamais poderia explicar como é que Jesus caminhou sobre as águas, como é que Jesus curou os cegos, como é que Jesus fez o paralítico andar, como é que Jesus curava os leprosos. A força do amor era inteligível, mas a ciência não. Ninguém sabia como. Mas naquele momento não importava a Jesus a ciência. Ele sabia que ela seria necessária no futuro, porque não adiantava falar aos nossos corações, precisava falar às nossas mentes. Porque existe uma gigantesca distância entre as nossas mentes e os nossos corações. Os nossos corações muitas vezes se comovem, nos levam à emoção, nós choramos, mas no outro dia voltamos a ser exatamente como nós somos. Porque não existe o entendimento da mente que nos levaria à transformação interior. Mas Jesus dá essa força do amor que a humanidade nunca viu. Tão grande que a humanidade se dividiu antes e depois dele. Nós estamos no ano de 2022 depois de Cristo. Como dizia Ernest Renan, Jesus foi tão grande no seu amor que ele não coube na história. A história se divide para que ele possa estar ali. Porém, lamentavelmente, após a partida de Jesus, em um dos maiores fenômenos que a humanidade já viu, cerca de 11 homens e algumas poucas mulheres, pouco letrados, sem livro, porque a prensa, os livros, só são conhecidos após 1450, quando Gutenberg faz a descoberta da prensa. Esses homens e essas mulheres, Paulo principalmente, o convertido, sai pelo mundo afora, levando as palavras de Jesus, e nós vemos esse fenômeno do amor crescendo, crescendo, mas sem a compreensão de sua grandeza. Porque quem é que poderia explicar como é que Jesus andou sobre as águas? Como é que ele curou os cegos? Tudo era um milagre. E quando existe somente um milagre, nós estamos propensos a pensamentos místicos, nós estamos propensos a lendas e muitas vezes estamos distantes da verdade. Era preciso que a verdade viesse para que nós entendêssemos Jesus. Mas, lamentavelmente, no ano de 313, quando nós temos a conversão de Constantino, na Batalha da Ponte Milvia, o misticismo se torna muito forte. Constantino sonhara com o crucifixo, que era o símbolo dos cristãos, e dizia que se colocasse a cruz dos seus soldados, ele venceria uma batalha impossível de ser vencida, mas ele vence essa batalha. E a partir daí, o cristianismo entra como religião oficial em Roma. Sem afastar as outras, o cristianismo entra como religião oficial. Até hoje não se sabe se Constantino de fato se converteu ao cristianismo ou simplesmente se adentrou ao cristianismo por necessidades, convicções e até mesmo oportunismo político, para que tivesse mais pessoas ao seu entorno. Mas um fato é curioso que nos mostra o misticismo, a lenda, a falta de entendimento da mensagem do Cristo. Aquela época acreditava-se, como ainda hoje, de uma forma que é incompatível com qualquer pensamento de Deus verdadeiro, do Cristo verdadeiro.
Naquela época acreditava-se que quando nós éramos batizados, todos os nossos pecados seriam perdoados. E então perguntaram a Constantino, após a conversão, se ele queria se batizar. Ele disse: não quero. Eu quero me batizar somente próximo à minha morte, para que eu tenha a oportunidade de pecar mais. E aí então eu quero, deixa eu dar um espaço. Veja, é a falta do entendimento do cristianismo. Eu quero um rito, eu quero o poder de ter os meus pecados libertos, mas eu não quero me transformar. E ele deu tanta sorte que foi assim. Sorte do entendimento dele, né? Claro que ele teve que ser bem com a vida. Mas foi no leito da morte que ele se batiza. E ele achou que estava livre. Tomou um susto quando chegou do outro lado e viu que tinha muita coisa para fazer, para restaurar a sua caminhada. Pois bem, após essa conversão de Constantino, nós tivemos uma mistura lamentável de Jesus e poder, de Jesus e política, de Jesus e poder temporal, que fez com que nós perdêssemos a identidade e a visão de Jesus. Tivemos que acreditar em coisas incompatíveis com a ciência. Maria, para ser Maria, tinha que ter concebido de uma forma virgem. É inconcebível com a ciência. Não importa isso. A coisa mais bela que Deus nos deu foi quando se une um homem e uma mulher, e através de duas células, esse é o milagre da vida. O óvulo e o espermatozoide se unem, e essas células se multiplicam, formando as células dos nossos olhos, formando as células dos nossos fígados, as células da pele. Esse é o milagre da vida. Esse é o milagre do amor. Não é preciso que alguém nasça sem essa grande mágica da ciência e beleza que Deus nos deu. Essa é uma prova da existência de Deus. Células que são iguais, de repente se multiplicam e se especializam. E se tornam células diferentes. Mas nós tivemos que acreditar que Maria foi aquela que concebeu Jesus sem esse milagre da ciência, porque era uma exigência da fé. Pior ainda, tivemos que acreditar que Jesus era Deus. E nesse momento nós aprisionamos Jesus no templo, no crucifixo, porque ele é Deus. E nos dá o direito, talvez como Constantino, de dizer assim: mas eu não sou Jesus, eu não sou Deus. Eu não preciso fazer o que ele fez, mas nós precisamos fazer o que ele fez. Nós precisamos trilhar os mesmos caminhos. É isso que Kardec veio nos mostrar. Kardec, então, pega tudo aquilo que o cristianismo e a Igreja Católica, que nós devemos tanto a ela, a Igreja Católica que nos auxiliou tanto, a Igreja Evangélica que nos auxiliou tanto, com tantas coisas belas e boas para a humanidade, João Rus, inclusive, e tantos outros que contribuíram para que nós avançássemos, mas ainda havia essa diferença que nos afastava de Jesus e de Deus, que impedia o nosso avanço. Nós até hoje não compreendemos a morte. Nós somos vivos um dia. Quando nós deixamos a vida física, nos tornamos ou fantasmas, assombração, alma penada, o que for. Nós ainda não compreendemos o gigantismo de que Jesus veio nos mostrar, que nós somos espíritos imortais. Como é Kardec fazer isso? E foi uma missão extremamente difícil, que teve detratores, opositores de toda ordem, porque não era fácil fazer esse movimento. O movimento de ter um Cristo Deus, o movimento de ter uma religião onde nós fazendo ritos e cultos nos leva aos céus, é fácil, porque basta que nós tenhamos os nossos dogmas, os nossos ritos, os nossos cultos. Diz: olha, se você fizer isso, você é um bom cristão. Mas Kardec nos liberta dizendo que conhece-se o verdadeiro cristão pelo combate que ele faz às suas más inclinações e pela sua transformação moral. Ou seja, não é mais se você vai comungar, se você vai tomar passe, se você vai se batizar cedo ou tarde. Não. Se você vai se confessar, não é isso. É um trabalho individual. Esse é o grande legado de Kardec. Mas a época de Kardec,
A ciência e a tecnologia também não estavam disponíveis. Ele tinha a prensa para fazer seus livros, para fazer a revista espírita, e isso ele fez muito bem. Por isso que nós temos tudo isso hoje. Mas quando Kardec nasce, a vida dele, apesar de ele ser o educador desde o início e ter um desejo de servir, Kardec era movido sempre por ideal, por paixão e um desejo de servir. Quando estudava com Pestalozzi, ele queria fazer, principalmente na matemática, ele achava que matemática era muito difícil. Até hoje, todo mundo tem um pouco de dificuldade em matemática, a maioria das pessoas. Kardec queria fazer uma didática para a matemática para ajudar aqueles mais carentes. Kardec tinha muita preocupação com a didática, tinha muita preocupação na inclusão social. Portanto, ele era movido a isso, a uma paixão de servir. Ele jamais foi movido pelo dinheiro. Não que o desprezasse, todos nós precisamos do dinheiro, nós somos encarnados, precisamos dos meios materiais para que nós possamos sobreviver e viver. Mas Kardec não era movido por esse ideal, ele era movido pelo desejo de servir. Por isso que quando ele se encontra na casa da Madame Clermont, ele vê aquele fato e resolve estudá-lo, ele resolve estudá-lo com o desejo de servir. Porque, imagine, Kardec poderia ter usado a mesma metodologia para perguntar sobre ciência, sobre tecnologia, para perguntar sobre outras coisas que afligiam a humanidade. Kardec tinha passado por duas revoluções, a Revolução de 30, 1830 e a Revolução de 1848, que foram revoluções dificílimas na França, que trouxe muito sofrimento para o povo. Mas ele sempre via aquilo fora da doutrina espírita, ele era católico, uma oportunidade de crescimento. Kardec passou por um período terrível da varíola que dizimou várias vidas na França e na Europa, em torno de 1846 e 1860. Kardec viveu coisas difíceis. A Mary Goudé sempre ao seu lado, aquela jovem mulher, firme, que o auxiliava em sua caminhada. E Kardec sempre teve essa visão de servir, mas ele poderia ter usado para outras coisas, mas ele resolveu utilizar aquela metodologia para fazer com que nós entendêssemos a necessidade do progresso espiritual, do progresso individual e nos retornar a Jesus a sua essência, mas agora sem milagres. O livro dos Espíritos poderia chamar assim: Entenda Jesus e seus milagres. Entenda Deus e a vida. Ele poderia chamar assim, porque aquilo é um verdadeiro entendimento de Deus, um verdadeiro entendimento da vida, um verdadeiro entendimento de Jesus, mas sem viés. Observe que Kardec, em uma das perguntas do livro dos Espíritos, ele não pergunta: Jesus é o espírito mais evoluído que passou aqui na Terra? Ele pergunta assim: quem é o espírito mais evoluído que já passou aqui na Terra? Não tem indução de resposta. Ele pergunta. Eles poderiam ter respondido Buda, tantos outros, Krishna, que ele tinha, disseram Jesus. Ou seja, Kardec, como historiador, como pesquisador, com seus métodos lógicos e a metodologia científica que usou da experimentação, porque ele mandava isso para vários médicos, ele nos dá a verdade e nos retorna aquele Jesus e nos explica. Aí nós temos os outros livros e também a Revista Espírita, que Kardec funda na Sociedade Espírita Parisiense, a Revista de Estudos Espíritas. Se nós observarmos o que Kardec faz, é de uma forma sistemática nos ensinar como progredir. A época de Kardec, para nós irmos do Brasil à França, chegarmos a Paris, eram 5 semanas. Nós já estávamos 5 semanas, em torno de 35 dias, hoje se fazem 11 horas. Vamos dar um salto para os nossos avanços sociais. Vou pegar só os últimos 20 anos, 30 anos. Vários aqui são mais jovens, mas vários vão se lembrar do que eu vou falar. Provavelmente nenhum de nós vai se lembrar do primeiro site da internet que entrou, www alguma coisa. Provavelmente nós vamos lembrar disso. Isso chegou ao mundo na década de 90. Na década de 90 nós tivemos o primeiro contato com a internet. 95 foi crescendo. Quando a internet foi lançada, haviam cerca de 30 sites no mundo. 30. No ano seguinte já era quase 30 mil. E hoje são
milhões e milhões. Cerca de 6 bilhões hoje são pessoas sintonizadas com a internet. É um avanço inimaginável. É um avanço que nós até nos esquecemos o que ocorreu. E o que esse avanço fez para a humanidade? Nós tivemos em 95, depois em 2005, os primeiros sites, vocês vão se lembrar, eram sites quase que congelados, não tinha interação. Depois veio o site que hoje nos permite ter o Facebook, ter o Instagram, ter o TikTok, ter isso tudo, ele se tornou algo de informação, de troca de informação, dinâmica. E eu vou dizer o benefício que ele trouxe. Como é que esse avanço foi feito em tão pouco tempo, se Jesus veio há tantos anos atrás e nós ainda não conseguimos fazer o progresso espiritual que fizemos? Por que o avanço tecnológico é mais rápido? Mas vamos voltar à internet. Vocês aqui devem se lembrar da enciclopédia britânica, lembram-se? A gente tinha que comprar a enciclopédia britânica, a Barça. Era caro aquele negócio danado. Eu comprava, eu era professor em Viçosa, nós tínhamos 3 filhos. Era a maneira de educar os filhos, né? Eu lembro que eu comprava em 12 prestações do carneiro. Era difícil para pagar aquele negócio. E no fim do ano, o danado do vendedor vinha te falar assim, por exemplo, se você comprou em 96, no fim do ano ele falava assim, olha, aqui está a atualização de tudo que aconteceu. Você tinha que comprar a atualização também, lembram-se disso? Tem gente que estava lançando a cabeça que nem pensava, tinha comprado o Barça. Estou contando as idades. Acabou o Barça, gente. Sabe por que acabou o Barça? Porque hoje, a pessoa mais pobrezinha da África, do Brasil, da onde for, se ela tiver esse negócio aqui que o Zé está usando, que o Zé Luiz está usando para filmar, ela entra no Google, de graça ela fica sabendo de tudo. Vocês já pensaram que houve uma democratização do conhecimento? E antes era para poucos, com a Barça, que hoje não se tem mais. O filho do Elon Musk, que é um dos caras mais ricos do mundo, e um pobrezinho de uma vila lá na África tem acesso à mesma informação. Isso é bom para todos nós. Isso é bom para todos nós. Vou falar de outra que vocês vão se lembrar também. Quem se lembra de alugar fita de videocassete tem que devolver, mas tinha que ser rebobinada e não podia ter atraso. Lembram-se disso? E não podia quebrar, verdade. E tinha uma multa grande. Isso aí durou mais ou menos, a Netflix foi lançada em 97, mas se tornou um stream em 2007. Aquela Blockbuster quebrou. Lembra que ela emprestava fita? Aqui em Brasília tinha, ela chegou a ter quase 10 mil lojas do mundo afora. Ela quebrou. A gente pegava filme no fim de semana, aí no fim de semana podia pegar 3, 4, lembra? Podia pegar para devolver e tal. Você imagina hoje na Netflix com o controle, quantas séries e quantos filmes nós temos? Quanto aquilo custaria? De novo, é a digitalização. Lá em Viçosa tinha um caso interessante. Nós somos mineiros, né? A nossa vida toda foi feita em Viçosa. Né? Viemos para cá já tem quase 15 anos. Mas lá em Viçosa tinha uma locadora que eles tinham aqui o filme infantil e do lado tinha os pornográficos. Eu perguntei para o dono, mas por que, Nelson, que isso é assim? Isso é uma estratégia. Porque o cara está vendo ali o que ele quer, mas chega alguém, ele muda para o infantil. E ele pegava as fitas e levava para casa. Você sabia que a Netflix ela nasceu porque um cara teve que pagar uma multa. E ele falou assim, mas está errado. Aí ele criou a Netflix. A Netflix inicialmente não era streaming. A Netflix nasceu para ser uma coisa que você assinava, recebia as fitas em casa e podia entregar. Você só entregava quando você quisesse. Era uma assinatura, mas depois ela viu streaming. De novo, digitalizou, desmonetizou, se tornou mais barato e democratizou. E quanto tempo foi isso, gente? Nós nos lembramos aqui das fitas que hoje viraram peça de museu. Os avanços tecnológicos são fabulosos. E disquete? O disquete, aí você está pegando pesado. O disquete nem eu lembro, Zé, mas é seu tempo. Claro que eu me lembro. O primeiro disquete, você lembra aquele preto, flop preto que a gente colocava. Aí tinha os disquetes, depois o pendrive de música. Lembra? Acabou tudo. Hoje você tem lá um negócio que chamava Alexia, né? Minha mulher tem ciúme dela. Ela fala assim, mas ela te obedece em tudo. Ela obedece. Era meu sonho que você fizesse alguma coisa. Alexa, toca tal música, Alexa toca.
você escolhe a música. Os meninos de hoje nem sabem quem canta, eles gostam da música. Na nossa época nós comprávamos LP, né? Você comprava pelo cantor, pela música. E às vezes você tinha que comprar um disco ruim danado por causa de uma música. Hoje não. O avanço tecnológico é incrível. E o último, e talvez o mais fascinante, é o telefone celular. Quem lembra da primeira ligação que você deu no telefone celular? E era cara e grande, parecia um rádio de pilha. Né? Quem lembra da primeira ligação? Nós não vamos lembrar. Mas hoje, nesse negócio chamado smartphone, que é o telefone inteligente, nós temos tudo. O celular está filmando, nós temos foto de altíssima qualidade, nós temos internet, nós temos streaming, está tudo aqui. Nós pegamos tudo e colocamos no nosso bolso. De novo, digitalização, desmonetização e democratização. Esses 3 Ds, na realidade, fazendo justiça a quem coloca isso no mundo, é o Peter Diamandis. Peter Diamandis é um dos grandes inovadores que a humanidade tem, ainda vivo, e trabalha muito com isso, e ele coloca os 6 Ds, mas os 3 são os principais. Então, olha o avanço que nós tivemos nos últimos 30 anos, só olhando os últimos 30 anos. A expectativa de vida na época de Kardec viveu mais do que o dobro da expectativa de vida. Era 35 anos. Kardec viveu 65 anos. A expectativa de vida é quase que dobra. Hoje a expectativa de vida é acima dos 80. Por quê? Os avanços da medicina. Então nós avançamos e avançamos muito. Nós tivemos avanços tecnológicos. E os nossos avanços de progresso espiritual, que Kardec nos diz que nós temos que progredir sempre. A grande questão que muitas vezes nós ainda nos confundimos e precisamos sempre retornar a Kardec, nós devemos isso a ele. Como é que a nossa casa espírita está sintonizada com Kardec? Como é que nós espíritas estamos sintonizados com Kardec? Como é que nós de fato estudamos Kardec? Como é que nós fazemos uma homenagem a esse homem que veio nos libertar? Colocar a ciência junto com o coração. Permitir que Jesus saísse do campo das emoções e entrasse no campo da nossa mente, da nossa inteligência. Porque nós somos espíritos que temos na inteligência a nossa forma de progredir. Nós sabemos disso. As emoções que nós colocamos equivocadamente no coração, porque se nós fizermos um transplante de coração, nós não vamos amar quem nós demos o coração, não muda nada. O coração é um órgão capaz de pulsar o nosso sangue, faz um trabalho belíssimo no nosso corpo. Mas não é a fonte das nossas emoções. A fonte das nossas emoções é o nosso cérebro. Portanto, essa distância que o nosso cérebro tem dentro de si mesmo, daquilo que é emoção e daquilo que é razão, Kardec veio fazer a grande união. Nós podemos e devemos amar. Chico Xavier vem complementar e nos dizer o seguinte, olha aqui, a obra de Kardec nos ajuda a amar e a servir, porque Chico se baseava completamente em Kardec. É curioso se nós pensarmos no planejamento espiritual. Jesus fala somente de amor. Ele nunca se preocupou em explicar nenhum dos seus pilares. Ao contrário, às vezes ele até nos confundia. Você se lembra quando ele vai curar um cego, ele pega a lama, cuspe, coloca lá, fica parecendo um negócio místico. Ele não se preocupava, ele fazia. E dizia o que era possível ser feito, mostrava que era possível, falava que nos ensinou qual é o maior mandamento da lei. Amar a Deus por todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. Aí tem um que é igual a esse, amar o próximo, porque ele sempre falava do amor, que é a essência. Porque a ciência e a tecnologia pode transformar o mundo, pode pôr tudo dentro desse celular, mas ela não faz o amor chegar aos corações, ela não elimina as guerras. Um cientista pode ser fabuloso e extremamente competente, mas ele pode ser individualmente uma pessoa completamente descomprometida com qualquer tipo de amor ao próximo. Essa união que Kardec veio trazer é que nós precisamos agora utilizar. E os avanços, o futuro é muito mais próximo do que nós pensamos. Nós vamos viver nos próximos anos algo inimaginável. Eu vou dizer para vocês uma coisa que provavelmente daqui a 10, 15 anos vai acontecer nessa casa espírita e em outras casas espíritas do Brasil. Nós vamos poder ter uma palestra aqui com Chico Xavier ou com Allan Kardec. Sabe o que as pessoas já estão fazendo?
Você já ouviu falar de metaverso? Metaverso, eu não vou falar sobre isso aqui agora, eu tenho ocupado o metaverso já há alguns anos. É a versão 1.3 da web, tá? Nós tivemos a 1.0, que eu falei com vocês que era para você só acessar, a 2.0 que você podia interagir, a 3.0 é o metaverso. Nós vamos poder estar ali dentro do universo virtual, ter propriedade do universo virtual, enfim. Mas o que as pessoas já estão fazendo? Existe uma empresa chamada Rival Theory. Ela faz, o que ela faz? Ela pega, vamos pegar uma figura fora da religião para a gente entender. Ela pega, por exemplo, todos os ensinamentos do Sócrates. Tudo que o Sócrates, ele escreveu lá, tudo que escreveram dele, todos os ensinamentos que ele falou. Conseguem fazer o holograma do Sócrates. Ou seja, uma figura virtual do Sócrates vai aparecer quase como eu estou aqui. Isso já está acontecendo, tá? Estão fazendo com diversas pessoas. E ele vai ter uma inteligência artificial que tudo que ele falou está gravado naquela inteligência artificial. O holograma vai ser projetado aqui. Nós vamos estar com óculos como o que eu tenho aqui hoje. Quem já viu óculos de realidade virtual, hoje ele é um pouco mais pesado, né? Mas o óculos vai ser igual a isso aqui. Nós vamos colocar o óculos e ele vai estar aqui falando com a gente. Nós vamos ouvir falar, como se ele estivesse presente. Nós vamos poder perguntar a Kardec, aquela questão 686 que colocou, 886 sobre caridade, e ele vai responder, evidentemente, que é uma inteligência artificial que vai estar acoplada e vai nos dar lições daquilo que está escrito. De uma certa forma, quando nós lemos o livro do Espírito, nós estamos conversando com ele, uma leitura. Lembra que eu falei da digitalização? Tudo isso vai ser digitalizado. As crianças vão ter aula de forma completamente diferente. Isso aí você pode pôr 15 para 20 anos. Vai entrar numa sala de aula, vamos falar de matemática. Então você vai poder ver o teorema de Platão ensinado por ele. Pitágoras, você vai poder ver Pitágoras. Grécia Antiga, você vai poder falar com Sócrates. Parece algo distante, está mais próximo do que a gente pode imaginar. Uma grande transformação. Digitalização, desmonetização e democratização. Isso é fundamental. A expectativa de vida, eu já falei, eu vou viver, hein? Guarda isso aqui, eu vou viver 125 anos. Verdade. Isso é científico, é cálculo científico. Cada ano que passa, a ciência te dá mais 5 anos de vida. Se nós nos cuidarmos, né? Eu falo que a morte pode chegar comigo como convidada, eu não vou facilitar o trabalho dela, não. Ela vai chegar de surpresa. Mas é verdade, gente. Lembra que em Kardec eu falei para vocês, a expectativa de vida era 35 anos? Se alguém naquela época falasse que ele viveu 80 anos, eles iam rir igual você. Então, é verdade. Mas nós vamos chegar lá. Claro que tem que ter os cuidados, né? E cuidado também com as mortes súbitas. Quer dizer, nós temos que nos cuidar, entender o nosso corpo, procurar fazer tudo o que a gente precisa fazer. O avanço é grandioso. Mas aqui a nossa questão maior é por que nós não fizemos todos esses avanços na nossa vida interior, na nossa vida espiritual, na nossa vida pessoal? É porque nos falta o entendimento dos métodos que Kardec nos propôs. A leitura que foi feita aqui hoje, se não me engano, o Espírito Protetor da Cracóvia, não me recordo onde, mas ele fala exatamente isso. Foi pura coincidência, mas ele diz exatamente isso. Nós temos que ter métodos para melhorar. Nós não vamos melhorar porque tomamos um passe, porque assistimos uma palestra, porque lemos um livro dos Espíritos. Não é o método de Kardec. Não é o método de André Luiz. Porque André Luiz conheceu isso de forma tão fascinante que é um dos que mais fala na reforma íntima. Com método. Ele dá método. Nós temos que ter método. Alguns são profundamente simples. Sem método nós não vamos avançar. Quer dizer, nós vamos avançar. Só que vai ser demorado. Do ponto de vista espiritual, muitos de nós, e eu incluso, nós estamos usando ainda o telefone de discar preto, nós estamos usando a fita cassete, nós estamos usando o videocassete, porque nós não avançamos espiritualmente. Porque nós não tivemos a mesma metodologia, nós não temos a metodologia. Nós achamos que vai ser um milagre, que vai ser o que vai aparecer. Não, é uma luta diária. Com método. Vou dar para vocês um método que eu tenho tentado fazer muito, é simples, né? É simples, mas é baseado tudo em Kardec, na doutrina, pegando, medindo.
Um deles é das 3 vitórias e 3 derrotas. Eu procuro todo dia. Vai ser surpresa até para minha esposa, ela está olhando quem vai ser, que ela não sabe disso. Que é muito íntimo, né? Mas eu procuro pensar naquele dia quais foram as minhas 3 vitórias. O que eu fiz de acordo com a doutrina espírita, de acordo com o que eu acredito que foi legal. Teve alguém que tentou me cortar no trânsito, eu não xinguei, eu dei a passagem para ele. Isso é uma vitória. Pequena, mas é uma vitória. Minha mulher me falou um negócio que me irritou demais. Eu tive vontade de responder e não respondi. Ela não faz isso não, para a gente é exemplo. Eu falei que ia responder e não respondi. É uma vitória. E assim vai. No trabalho teve aquele negócio que eu podia, me deu vontade de... Você já viu quando você recebe aquele e-mail que dá vontade de você responder? Aí você respira e... Não vou fazer isso não. Ou um telefone, não, uma mensagem. Bom, eu gosto de 3, né? Fala 3 filmes que você vai gostar. Então 3, e ao mesmo tempo eu faço as 3 derrotas. O que eu deixei de fazer que eu poderia ter feito? Naquilo, né? Eu devia ter feito aquilo, eu podia ter feito melhor, né? Eu podia ter feito um pouco melhor. Isso na realidade nada mais é do que a questão 919 do Livro dos Espíritos, conhece a ti mesmo. Só que a gente lê aquilo, acha maravilhoso, mas não tem método para fazer. Kardec era uma pessoa de método. Né? Método. Nós precisamos ter método. O avanço espiritual da humanidade não virá sem métodos. Nós precisamos ter método. Nós, espiritualmente. A casa espírita precisa trabalhar com isso, porque essa é a essência do Kardec. É extremamente importante estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos estudar, eu estudo, sei lá, 20, 30 anos, sou reprovado todo ano. Porque a gente lê, porque eu estou falando por mim, tá? Lê as mesmas coisas, falamos a mesma coisa, mas eu continuo sem método para mudar. E mais, André Luiz falava isso, e no tempo dele, era disco, né? Tem uma passagem do André Luiz belíssima que ele fala mais ou menos assim. E aí, muitos aqui não vão entender, tem gente que nem sabe o que é disco, né? André Luiz falava assim: nós parecemos como um disco arranhado. Sempre que passa naquele lugar, a gente arranha e continua com aquele arranhão. A gente não quer mudar. Porque nós não queremos mudar aquilo que mais precisamos mudar. Mas eu sou assim mesmo. Eu vou ter tempo para isso. Isso eu vou agora não, deixa para depois. Não é assim. O método é disciplina. Kardec desencarnou trabalhando por nós. Nós precisamos desencarnar trabalhando por nós. Mas é trabalhando. É de fato, estou falando assim, eu preciso ser um ser melhor. Eu preciso ser melhor. E aí é preciso conhecer-te a ti mesmo. Listar lá quais são os 10 probleminhas que a gente tem. 10, 3, 5. Isso aqui eu preciso mudar. Porque a tendência nossa é sempre fazer aquilo que a psicologia faz, é projetar para o outro. A culpa é do outro. Né? Não é do outro. É nossa, isso Kardec veio nos ensinar, Jesus veio nos ensinar, Chico veio nos ensinar. E nós relutamos em aprender, porque é mais difícil. De uma certa forma, nós espíritas precisamos deixar de ter as bengalas das outras religiões. É ótimo, eu adoraria, eu confesso para vocês que tem hora, a doutrina espírita salvou minha vida. Salvou minha vida. Todos os sentidos que vocês possam imaginar. Eu era de minha origem católica, conheci minha esposa num grupo católico de assistência social, nos conhecemos naquele grupo jovem, né? Minha vida toda foi católica. Mas eu confesso que tem hora que eu penso, para que eu fui conhecer esse negócio? Né? Porque era tão bom, você ia lá. Eu assistia a missa, tinha uma escadaria, eu assistia de fora. Mas para todo mundo era bonzinho. Assistia, você foi à missa? Eu fui, mãe, fui à missa. Esse é um bom católico, esse é um bom cristão. O bom que podia confessar uma vez só por ano. Confessava e já estava perdoado. Vocês lembram? Tinha que confessar na Semana Santa. Aqui deve ter vários. E eu estou falando isso não como crítica à Igreja Católica. Porque a Igreja Católica, como eu disse, nos ofereceu e nos oferta coisas maravilhosas. E avanços maravilhosos. Mas nessa parte não, da transformação interior não. Porque eu vou confessar e meus pecados estão todos resolvidos. Beleza. Bastava eu confiar no padre, né? Para confessar para ele as coisas que eu fiz. Hoje não.
Não tem padre, não tem hierarquia. Kardec nos liberou dessa hierarquia. É nosso. Conosco. Nós temos que fazer esse sistema de transformação. Aí fica mais difícil, porque quando tem um outro é muito mais fácil. Nós gostamos mais de ritos, de cultos, nós gostamos mais dessas coisas. Não transforma, não nos modifica, não dá a aceleração exponencial que nós precisamos. Vai dar incremental, porque nós sabemos, se a doutrina espírita é consoladora nisso, nós não regredimos. Por isso que Kardec coloca lá no seu túmulo, com beleza, a frase: nascer, morrer, renascer novamente, progredir sempre, essa é a lei. Ou seja, nós podemos estacionar, mas não vamos regredir. Mas ao invés de termos os avanços espirituais que nós temos, que nós poderíamos ter, nós não vamos ter, não vamos ficar estacionados. Nós vamos ficar utilizando aquele telefone preto, aquele telefone antigo por muito tempo. Nós vamos ficar usando a fita cassete, do ponto de vista espiritual, por muito tempo. Porque nós não avançamos como deveríamos ter avançado. Porque nós não temos métodos. O método que se tem na ciência para desenvolver foi o método que Kardec utilizou para criar a doutrina, e é o método que nós precisamos ter espiritualmente, aprendendo com eles. Então, como é que eu vou evoluir? É com método, com metodologia, com disciplina, consciência interior. Aí é consciência interior nos dois sentidos. A consciência de quem sou eu, do que eu preciso fazer, e sem julgar para o outro. E sem termos. Tem um caso que eu conto que eu acho maravilhoso. Nós fomos dar uma palestra uma vez lá em Minas, em Cataguases. Minha esposa estava comigo, como sempre. E conhecemos uma jovenzinha, uma das mais corajosas que eu já conheci. Ela era a única espírita numa família de 6 evangélicos. O pai pastor, 2 ou 3 de seus irmãos também pastores. A mãe seguia o pai, né, como o pastor, e eles eram pessoas extremamente caridosas, dedicadas, devotadas a Deus, mas espíritos. E sempre diziam para ela que ela ia estar no inferno, que ela estava mexendo com aquelas coisas. E tinha um irmão que tinha muita afinidade com ela, muita afinidade. E gostava, e via que ela fazia o bem, via que ela estava fazendo caridade, servindo ao próximo. E eles conversaram, e ela me contou que uma vez ela estava conversando com esse irmão, e ela falou: olha, eu vou te pedir uma coisa. Leia esse livro, o Livro dos Espíritos. Leia. Se você não gostar, não tem problema, mas eu quero até ouvir suas críticas. O que você acha? Se você achar algo aqui que não está condizente com o cristianismo, por favor, me aponte. Que ele era um irmão, ela também pastor, e muito estudioso, conhecia muita doutrina. E o irmão olhou para ela, ela nos contando, olhou para ela e disse assim: eu não vou ler não. Ela falou assim: por quê? Eu vou dizer por quê. Porque se eu tiver certo e você tiver errado, e eu ler esse negócio, eu vou para o inferno. Eu não vou ler. Se você tiver certa e eu tiver errado, eu leio na outra vida. Tem tempo. Veja, ele simplesmente arrumou uma pegada inteligente para poder deixar aquilo para depois. Né? Ou seja, ele ganharia de qualquer jeito. Só que ele pode ter perdido uma grande chance da vida dele de se transformar. Mas ele achou na sua própria fé. Mas o que eu achei mais fascinante não foi com ele, foi com a mãe. Ela conversando com a mãe, e a mãe dizendo para ela: minha filha, lá, para de mexer com essas coisas, você vai para o inferno, minha filha. Mas mãe, eu só faço o bem, minha filha, para, você está mexendo com essas coisas. Nem sabe o que são essas coisas, essa coisa é o Cristo redimido. Mas você vai para o inferno. Aí, ela com muita capacidade de argumentação e inteligência, ela falou: sua mãe, você vai para o céu? Ah, eu vou para o céu, porque eu aceitei Jesus. Eu aceito o Deus verdadeiro, eu não mexo com outras coisas, eu sigo seu pai, você sabe, dou o tempo. Eu fui citando. E lá no céu, como é que é? Felicidade suprema, meu filho. Eu vou viver feliz, e vou viver feliz para sempre, porque eu servi ao Senhor. Aí a filha falou assim: ô mãe, lá no céu você vai ser feliz. Pô. Mãe, como é que você vai ser feliz no céu se sua filha está no inferno? Mas a danadinha da mãe respondeu também com inteligência. Ela, segundo a filha nos contou, ela parou por uns 30 segundos, pensou assim: Deus é tão bom que vai me fazer esquecer de tudo, não vou lembrar de nada. Veja que
quando nós vivemos com a nossa emoção distante da razão, nós acreditamos, gente, até em inferno. E quem acredita em Deus amor, acredita que o Deus vai nos colocar para sofrer para sempre. Algum de nós abraçaria esse Deus? Eu me nego a abraçar esse Deus. Se ele falar que vai colocar qualquer pessoa que tenha cometido o crime mais odiento, que a gente mesmo tem vontade de fazer justiça com as próprias mãos, vai falar que vai sofrer para sempre, e pior, que ainda criaram uma imagem que é que nós mais detestamos. Já a pessoa morrer queimada, vai ficar queimando para sempre. E olha que vários de nossos irmãos acreditam nisso. E não é uma crítica só a eles não, tá? Porque eu conheço médium que tem medo de espírito. Eu conheço espírita que tem medo de espírito. Se eu pedir para levantar a mão, que eu sei que não está levantando a mão. Sabe por quê? Mas não é culpa nossa, não é problema nosso, não. É porque tem a emoção e a razão. Nós aprendemos a vida inteira, por séculos e séculos e séculos, que morreu, acabou. Teve um caso maravilhoso lá em Viçosa também, foi um domingo como esse à tarde, nós estávamos em casa, teve uma ligação, eu vou contextualizar para vocês entenderem. Eram duas senhoras que cuidavam da mãezinha. As três espíritas, mas espíritas mesmo, e as duas que cuidavam da mãe, eram solteiras e cuidavam da mãe, acho que não era cuidavam da mãe, mas cuidavam com amor, com zelo, faziam tudo pela mãe, e elas faziam evangelho lá todo domingo à tarde. Mais ou menos um horário do mês, 18 horas, que elas gostavam de fazer na hora do banho. E cuidavam da mãe, iam na casa espírita, faziam roupinha para as crianças, costuravam, eram dedicadas, devotadas, fizeram o curso do livro dos médicos, do livro dos espíritos, do evangelho, fizeram tudo. Trabalhavam como ninguém na casa espírita. A mãe desencarna. Passa uns, acho que foi 30 dias, nós estamos em casa, nós recebemos um telefonema. Sou Luiz, pelo amor de uma dessas. Sou Luiz, pelo amor de Deus, vem aqui em casa. O que aconteceu? Mamãe está aqui, tira ela daqui, pelo amor de Deus, Sou Luiz. Está aqui no evangelho, a mamãe está aqui. Olha que coisa fabulosa. Né? Nós não entendemos Kardec na sua plenitude, ainda unindo a mente e o coração, nós não temos método. Né? É claro que quando o espírito aparece surpresa, assusta. Opa, se assusta, mas e daí? Somos nós. Somos nós. Método foi o que Kardec utilizou para nos propiciar a capacidade de fazer a nossa evolução espiritual. Método é o que cada um de nós precisa fazer para sermos capazes de fazer essa evolução espiritual.